Não, eu queria falar o seguinte, que o Corinthians já está assim, on no mercado, né? Ontem eu e o Bruno Andrade a gente publicou o interesse no zagueiro Juan, que era do Grêmio e está no Sassuolo da Itália. Mas é uma negociação considerada ainda distante, porque tem os valores, né? O Sassuolo não é um clube fácil de se negociar. Basta ver a novela que foi do Matheus Henrique no Cruzeiro. O Cruzeiro teve que chegar forte, o Alexandre Matos ir para lá, para a Itália, para fechar. Mas é uma situação que está ainda embrionária. E tem também o volante Charles, né, que está no Midland, é um jogador que também saiu muito jovem aqui do Brasil, né, PVC. E é uma negociação de que já está caminhando um pouquinho mais, já assim, está com uma velocidade maior, vamos dizer assim. Algo em torno de 1.600.000 euros, e as conversas estão acontecendo. Então, quando o presidente fala em quatro reforços para chegar e vestir a camisa, né? Então, esses jogadores que o Corinthians está tentando é exatamente para chegar e jogar. Só um bastidor assim sobre como o Corinthians está no mercado. Eu conversei com um agente de um jogador que o Corinthians consultou. Não vou falar o nome aqui do jogador, mas esse agente ele me contou uma situação curiosa. Ele disse que tem muita gente ligando em nome do Corinthians, né? Muitos intermediários falando, não, eu conheço o Augusto Melo, vamos fazer aqui, vamos oferecer lá, eu tenho um trânsito lá. E assim, esse empresário recebeu, por exemplo, 3 contatos diferentes, pessoas completamente diferentes, falando em nome do Corinthians. Então, para você ver como está complicada a situação do Corinthians, até na questão de fazer um contato com um agente de um jogador. Não só essa questão da credibilidade, se o Corinthians vai pagar, mas também um negócio meio bagunçado de, tipo assim, com quem eu converso se o Corinthians está querendo mesmo o meu jogador. São 3 pessoas completamente diferentes que entram em contato querendo saber informações de um atleta. Então, só para você ver como o negócio está bastante complicado em relação ao que vai ser o mercado do Corinthians. Não, e Nossa, além do Percy, essa que, vamos pegar. informação é muito grave, né? Dessa Não, bagunça. quem tem que ligar em nome do Corinthians ou é o Augusto Melo ou é o Fabinho Soldado. Não tem vice-presidente de futebol. O Rubens Gomes não está ligando para ninguém porque está fora do clube. Então, quem tem que ligar é o Fabinho Soldado ou o Augusto Melo. Só. Ponto. O Juan é um zagueiro, bom zagueiro, mas foi rebaixado pelo Sassuolo. Ele jogou 26 partidas, 16 como titular, 26 partidas das 108 da Série A. O Charles é um jogador de 28 anos, jogou no Ceará, começou no Internacional, começou no Santo Ângelo, depois no Internacional, mas jogou no Ceará. E nenhum dos dois me parece uma certeza de titularidade, uma convicção de que vai ser titular, né? E vamos combinar também o seguinte: um jogador que eu achei que era certeza de titularidade e é titular é o Félix Torres, que não é 100% unânime. A torcida não morre de amores pelo Félix Torres também, não. E o Félix Torres, eu entendia que era uma boa contratação quando chegou, porque é um caso raro de jogador que atuou no Brasil que foi titular nos 3 jogos da Copa do Mundo, pela seleção do seu país, que era a seleção do Equador. O Ener Valencia, por exemplo, que é brilhante, não foi titular nos 3 jogos, que se machucou no terceiro. O De Arrascaeta não foi titular nos 3 jogos. O Félix Torres foi titular nos 3 jogos da seleção do Equador, na Copa do Mundo do Catar. E ele não é um jogador que dê 100% de segurança. Então, o Juan também não dá essa certeza. O Charles também não dá essa certeza. E quando o Augusto Melo fala para Gaviões, mais difícil é falar isso no vestiário. Ele está no vestiário e diz assim, olha aqui, ó, estamos trazendo 4 jogadores titulares, hein? Viu, Kaká, Gustavo Henrique, Wagner, Hugo? Estamos trazendo Coronado, estamos trazendo 4 para serem titulares. Quer dizer, 4 de vocês estão fora do time. Imagino como isso pega no elenco, Lívia. Pega bem mal, Domi, pega bem mal. Inclusive, assim, os bastidores que a gente tem da última viagem, né, para a Arena da Baixada e tal, para Curitiba, ali já começou a ter uma situação bem delicada no elenco por conta, né, da situação do Carlos Miguel, a questão da viagem, ele não queria viajar,
né? Então, tudo isso já começou a estremecer o vestiário, já começou a rolar um racha ali. E agora, e também depois, né, das declarações do Augusto Melo, isso ainda teve mais impacto, inclusive na comissão técnica, que agora tem que lidar ali com o medo dos seus atletas, né, dessa permanência. Como que vai ser? Será que a gente vai continuar aqui? Como que a gente vai lidar com essas informações? É muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente tem aí uma situação externa, né, de um caso que já virou um caso de polícia, e também as falas do Augusto impactando o vestiário do Corinthians. É tudo muito nebuloso nesse momento. A Carolina Santos mandou um superchat aqui pra gente. Muito obrigada, Carolina. Tá sempre aqui com a gente. Valeu demais. Há alguma chance dessa história da Vaidbet ter sido implantada pela oposição antiga? A história é tão esdrúxula. Já vimos casos de lavagem de dinheiro bem mais complexa. Olha, seria até... Não. Se fosse uma coisa plantada, seria melhor, eu acho. Porque essa realidade está difícil de engolir, PVC. Essa realidade virtual. A possibilidade, toda possibilidade tem que ser levada em consideração. O Augusto Melo pode chegar ao final das investigações, pode-se chegar à conclusão de que o Augusto Melo é inocente, que o Sérgio Moro é inocente, de que o Cassundé é inocente. Mas para isso tem que ir até o final da investigação. E a grande pergunta, o que eu acho curioso, Lívia, porque vem, por exemplo, quando se diz que vai haver a Comissão de Justiça investigando o Armando Mendonça, você está tirando o foco do principal. Quando o Cassundé diz que me convidaram para receber uma comissãozinha de 25 milhões de reais, mas eu depositei, mas não fui ver para quem caiu o depósito, está se tirando o foco do principal. O principal continua sendo, a informação fundamental continua sendo uma só. Quem foi o beneficiário do depósito de R$1 milhão? Porque se você fez um processo de intermediação com uma empresa chamada Rede Social Mídia, que pertence ao Alex Cassundé, e essa intermediação foi feita na legislação perfeita, tudo bem, não é um problema. Você podia não precisar do intermediário, porque bastava Augusto Melo entrar no chat GPT, supostamente, e perguntar qual era a empresa de bet que podia patrocinar o Corinthians. Não precisa do Cassundé para fazer isso. Mas digamos que tenha tido ali um processo de intermediação e o Corinthians decidiu pagar uma comissão de 7%. Isso é legal, desde que o dinheiro, essa parte da comissão, não tenha voltado para alguém que participou do contrato de intermediação. Né? Ou seja, o Cassundé depositou, a Rede Social Mídia recebeu esse dinheiro e depositou para pagar um serviço de telemedicina de um outro cliente dela, que existe, que tem CNPJ. Daqui tudo bem. O problema é que se sabe que esse depósito foi feito para uma empresa que diz ter uma sede na Avenida Paulista e a sede não é dela, que diz ter uma sócia que mora em Peruíbe e a empresa não é dela. Então, você precisa entender para onde foi por que se pagou esse dinheiro e se esse dinheiro voltou para alguém do início desse convite para fazer intermediação. Agora, ninguém está dizendo que tem alguém que roubou. A questão quem tem que descobrir isso é a polícia. Está apurando, investigando. É isso. Lívia, muito, muito obrigada pelas informações. Tem muitas mensagens aqui agradecendo sua participação, falando que você vem muito bem informada. Foi show mesmo. E a gente espera amanhã ou depois, né? Porque essa história continua. Acredito que sim, Domi. A gente deve ter novidades aí sobre os bastidores. E até para encerrar minha participação aqui, eu queria contar um bastidor da oitiva, né, do Cassundé lá na polícia. E fontes da polícia me disseram que rolou até ali uma brincadeira dos próprios investigadores, tá? Que eles ficaram ali bem chocados com a história do ChatGPT e que fizeram até uma brincadeira ali com
com o Cassundé do tipo, nossa, Cassundé, você então é o operador de telemarketing mais emblemático da história, né? Porque fez 3 ligações e conseguiu uma comissão de 25 milhões de reais. Não é pouco, né? É bastante dinheiro. E com essa aí eu vou me despedindo então, galera. Uma busca no ChatGPT e 3 ligações, 25 milhões de reais. Olha, essa daí vai entrar para a história mesmo, Lívia. Muito obrigada. Valeu, galera. Até a próxima. Manda um salve pro Até. José, hein? Pode deixar, pode deixar. O José é o gato? Não, o José é o cônjuge dela, que é um grande amigo. José Edgar de Matos. Boa. Vou deixar um abraço também pro gatinho muito fofo, pro José e pro Álvaro Ribeiro, que mandou aqui, ó, acabei de chegar e já deixei o like. Vamos, Flamengo. Muito bom, deixe seu like aqui, mas atrasou, hein, Álvaro? A gente já tá ao vivo faz um tempo. E já que você pediu notícias sobre o Flamengo, vamos de prancheta, PVC, porque a gente pode ter mudanças na liderança do Campeonato Brasileiro. Hoje tem jogo do Flamengo, do Palmeiras e do Bahia. Você já pode voltar na nossa enquete quem é que vai ficar com essa liderança. Qual é o risco, PVC, que o Flamengo corre contra o Juventude? Vamos rodar a vinheta, Amanda, por favor? Primeiro risco é a quantidade de desfalques, né? Porque um time original do Flamengo teria Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz. Davi Luiz não joga machucado, Varela está na seleção, Vinha está na seleção, Dela Cruz está na seleção, De Arrascaeta está na seleção, Pulgar está na seleção, Bruno Henrique está machucado, Everton Cebolinha está machucado. Então, com volume de desfalques, o provável é que o Vitor Hugo faça essa função aqui, lado esquerdo do meio campo, 4-2-3-1. Ontem uma hipótese era jogar o Alan como primeiro volante, junto com o Léo Ortiz, e aí jogar o Gerson para o lado esquerdo com o Luiz Araújo. Essa hipótese ainda existe, mas o mais provável é o Gerson jogando como segundo volante, como vem jogando com o Léo Ortiz, e Gerson, Luiz Araújo na função dele, e do lado esquerdo o Vitor Hugo preenchendo lá. O Juventude é um time que trabalha muito a bola, tem velocidade, mas tem um sistema de marcação muito forte. 4-2-3-1. Então, vamos lá. 4 na linha aqui. O goleiro Gabriel Vasconcelos é desfalque. Joga o Matheus Klaus. Aí, Jean Lucas, Danilo Bosa, Rodrigo San, Alan Ruschel, Kaique e Jadson. Os 2 volantes voltam a jogar. E aí você vai ter o Eric Farias voltando por aqui. O Eric Farias não é repórter, é ponta. E do lado direito, o Lucas Barbosa, ex-Santos. Então ele vai fechar bem esses 2 lados, essas 2 linhas, com 4 homens e deixar o Nenê solto. O Nenê muito solto junto com o Gilberto. O que pode ser uma vantagem para o Flamengo, porque você tem 2 homens na frente que marcam um pouco os volantes. E o Flamengo sai para construir o jogo muito com o Gerson, mesmo se fosse o Alan também, mas com o Gerson, substituto nessa função do De La Cruz, tem muito espaço para o Flamengo jogar. O Flamengo vai pressionar, o Flamengo vai dificultar a vida do Juventude. O Juventude é forte na marcação e é rápido para contra-atacar, principalmente pelos lados, com Eric Farias e com o Lucas Barbosa. Tem mais desfalques o Juventude, como, por exemplo, o Jean Carlos, mas é um time competitivo, extremamente competitivo. E o outro risco, Dom, é aquele que a gente falou ontem. Essa luta pela liderança de Flamengo e Palmeiras, que tem o Bahia como possível líder também, ela tem dois tabus. Um a gente tocou ontem, são 10 jogos em Caxias do Sul de Campeonato Brasileiro que o Flamengo não vence. São 6 empates e 4 vitórias do Juventude. O Flamengo não ganha desde 97. Em 99, o primeiro revés foi quando, no último jogo do Romário, que depois foi para a Festa da Uva, fez fotografia com a rainha da Festa da Uva na época, que era a Fabiana Koch, a modelo, e o Edmundo Santos Silva, o presidente, não gostou e demitiu o Romário. Então são 17 anos sem o Flamengo ganhar em Caxias do Sul, mas o Palmeiras também não ganha do Fortaleza desde 2019, são 4 jogos, 2 empates e 2 vitórias do Fortaleza. Então, o Palmeiras joga num lugar onde normalmente não vence
e o Flamengo joga num lugar onde normalmente não vence. Lógico que o passado não significa que vai se repetir hoje. Mas essa é uma possibilidade do Bahia ser líder. Se o Bahia fizer 2-0 e o Flamengo perder de 2-0 e o Palmeiras não vencer, o Bahia pode ser líder do campeonato hoje à noite.